Olá, já estamos de volta aqui com o Jornal ITV e ao meu lado recebendo a doutora médica endocrinologista, a doutora Priscila Kyriazi, que irá falar sobre saúde e qualidade de vida. Afinal, hoje, 8 de agosto, é celebrado o Dia de Controle do Colesterol, doença silenciosa e que atinge milhares de pessoas. Primeiramente, seja bem-vindo ao Jornal ITV, doutora. Obrigada, Thiago. Boa noite a todos. É importantíssimo esse tema. O colesterol realmente é uma doença silenciosa e a gente tem que fazer o diagnóstico precoce para não ter os problemas que é o resultado final, que é o infarto e o AVC, que é o acidente cerebral vascular. Muito bem. Então, para início de conversa, para o telespectador, para que as pessoas que estão assistindo em casa possam entender de fato o que é o colesterol e o que de fato ele causa nas pessoas. Se a senhora puder exemplificar sobre. O colesterol, ele é uma molécula de gordura que ele está presente normalmente nos tecidos do nosso corpo. Cérebro, rim, fígado, intestino, pele. O problema é quando está elevado. Se ele está elevado, ele começa a se depositar na parede das artérias e pode chegar ao ponto de ocluir ou sofrer uma fratura da placa aterosclerótica e essa fratura vai sofrer um coágulo, daí que pode faltar sangue para o cérebro ou para o coração, daí que vem o infarto ou AVC. Ou seja, o assunto é sério, precisa ser tratado, né, doutora? Bastante, Thiago. E o detalhe que nós, fazendo a pesquisa, a gente acaba descobrindo que existem dois tipos de colesterol, o bom e o ruim. Eu gostaria que a senhora desse exemplos, né, e pudesse explicar a diferença de um e de outro. Perfeito. O colesterol ruim é o LDL e esse é o que vai causar o acúmulo de placa na parede do vaso. O HDL é o colesterol bom e ele funciona como um detergente do colesterol ruim, levando o colesterol ruim de volta para o fígado e protegendo o coração. Entendi. E como que a gente descobre? Como nós dissemos anteriormente, o colesterol é uma doença que age de forma silenciosa. Mas como que o ser humano, a pessoa que está nos assistindo, vai saber, moxa, mas será que eu tenho ou não tenho? Como que a gente acaba descobrindo? Isso. É preconizado que a partir dos 20 anos a gente já faça exame de colesterol. A gente só descobre fazendo o exame de sangue, senão não vai dar sintoma nenhum. E a cada 5 anos que repita o exame. Ou pode fazer antes se já tem algum antecedente na família, algum componente familiar do colesterol, aí o médico vai individualizar. Mas a partir dos 20 anos, cada um tem que dosar o seu colesterol, procurar um clínico, ginecologista geralmente é o clínico da mulher. Sim. Então ele já pode fazer esse rastreio e aí ver como é que tá, como estão os níveis. E tem alimentação que contribui para o aumento do colesterol? Então, exatamente, Thiago, 70% do colesterol é o fígado que produz, mais 30% vem da alimentação. E aí, a alimentação errada, que vem de gordura saturada, principalmente alimentos industrializados que ele acrescentam hidrogênio na gordura, que deixa aquela gordura sólida, que está presente em fast foods, bolachinhas recheadas, aquele recheinho é um veneno, batata frita, todos esses alimentos embutidos, linguiça, isso tem que evitar. É isso que mais sobe o colesterol ruim. Uma vez com colesterol, sempre com colesterol? Precisa controlá-lo? Como que fica a situação? Depende. Tem algumas pessoas que têm o colesterol um pouco aumentado pelo erro alimentar, sedentarismo, obesidade, tabagismo. Já vai ter um colesterol porque ele que está se agredindo. Tem outras pessoas que têm colesterol genético, que é magro, se alimenta bem e tem colesterol alto, daí tem que ser tratado com medicamento. Entendi. E tratado para sempre. Certo. Não é tomar um pouquinho e parar, porque daí ele vai subir de novo. Mas isso são casos específicos, a gente não pode generalizar isso para todo mundo. Não, isso é o médico que vai... Entendi. E tem o nível de colesterol, dependendo a partir de um certo nível, que entra com remédio ou não, ou primeiro dieta, exercício. Muito bem, a senhora tocou num assunto importante, dieta.
como controlá-lo? Eu acho que tem que evitar ao máximo fritura, alimentos industrializados, procurar comida natural mesmo, salada, legumes, frutas, colocar mais integrais, aveia. Aveia é excelente para baixar o colesterol ruim. Sim. E tem as gorduras boas que aumentam o colesterol bom. Certo. E que tipo de hábito que a pessoa precisa tomar, além da alimentação, de mudar a alimentação, né, das coisas, banir as coisas industrializadas, principalmente fast food, coisas mais como a senhora citou, além de banir a alimentação, que hábitos que o ser humano, que as pessoas precisam tomar, criar, né, a partir do momento que descobre que está com colesterol elevado? Bom, tem que parar de fumar. Tem que ver se está com a pressão arterial controlada, senão vai somando os fatores de risco e aí a chance de infarto, derrame é muito alto. Sim. Você imagina se ele tem colesterol alto, se ele está fumando, se ele está com a pressão alta, é uma bomba relógio. Sim. Ele pode infartar ou ter um derrame a qualquer hora. Então tem que ter um estilo de vida saudável. Entendi. Não exagerar em bebida alcoólica, não fumar, atividade física, controle de estresse, dormir bem à noite. Eu falo Tudo que o não ser é humano, fácil, na maioria das pessoas, tem não fazem, né, doutora? Exatamente. Infelizmente. Mas devagarzinho tem que, pelo menos, alimentação saudável, cessar tabagismo. Muito bem. Dados do Instituto, ou melhor, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, revelou que uma em cada cinco pessoas entre 2 e 19 anos são propensos a ter colesterol alto. Como explicar essa situação, doutora? Eu acho que uma porcentagem vem de colesterol genético, mas eu acho que é da alimentação. Vejo muita criança tomando sorvete, bebendo refrigerante, comendo batata frita. Eu acho que muito vem e é a alimentação dos pais. Os pais que estão errados, porque criança não tem dinheiro e não faz comida, né? Certo. Nesse caso, a melhor forma de resolver esse problema é a reeducação alimentar. E reeducação alimentar da família. Sim. A família toda tem que mudar os hábitos, tem que dar o bom exemplo, porque eles são o que a gente é. Muito bem. O que a gente comer, eles vão querer comer também. Entendi. Para você que está ligando a sua televisão neste momento, seja muito bem-vindo ao Jornal TV. Hoje nós estamos recebendo a doutora Priscila Quiriasi, ela que é médica endocrinologista. Hoje estamos falando sobre o colesterol elevado. 8 de agosto, celebrado o Dia Nacional de Controle do Colesterol. E o senhor, a senhora, tem colesterol elevado? Não sabe? Bom, então é importante seguir as recomendações da doutora para levar uma vida cada vez mais saudável, né? E longe aí das doenças. Bom, eu deixo à disposição. A senhora quer acrescentar mais alguma coisa a respeito? Então, eu não falei sobre os alimentos que aumentam o HDL, que é o colesterol bom, que protege o coração. Muito bem, os alimentos que vão fazer bem para a saúde da gente. Exatamente, a gente deve consumir o azeite extra virgem, usar ele na salada, não pode aquecer ele, porque senão ele vira gordura ruim. Sim. As castanhas têm gordura boa, abacate, a linhaça e a aveia. São os principais alimentos que aumentam o colesterol bom. Certo. Aumentar colesterol bom também vem com atividade física aeróbica e diminuir a ingestão de açúcar, porque abaixando o açúcar, abaixa triglicéridos e aumenta o colesterol bom. E o colesterol bom, ele faz... quais benefícios que ele traz para a nossa saúde, doutora? Ele funciona como um detergente das artérias. Certo. Ele acaba limpando o colesterol ruim. Muito bem. Muitos que sofrem de problemas cardíacos em virtude da má alimentação e propriamente do colesterol? Depende. Alguns já têm antecedente familiar, então tem um colesterol genético. Certo. Outros vão associar obesidade, diabetes, que já facilita já são doenças que já levam à alteração da artéria. Sim. Muito bem. Então, para você que está ligando a sua TV agora e não pegou o que a doutora disse anteriormente, o colesterol elevado, ele pode transformar, né, na situação, você tendo um problema como esse, acarretar num AVC, acidente vascular cerebral, num derrame, aliás, que é o derrame, né? Ou propriamente no infarto, né, doutora? Exatamente, Thiago. Muito bem. Eu quero agradecer a participação da senhora. Obrigada. Mais uma vez, seja muito bem-vinda ao Jornal ITV.